Tá lá na secretaria. Vai estar te esperando o quê? Não, porque você não chegou. A Canela falou, tava no outro estúdio. Porque eu entrei lá, sério? Eu fui no outro, aí eu tava procurando, agora eu ia naquele de lá pra ver. Eu vim aqui, tava vazio. Tava procurando, Ela me ligando. ela tava lá. Canela. Será que ela veio mensagem? Foi. Isso eu mandei pra ela, não sei se ela viu isso. Não? Tadinha. Alô? Yasmin? Opa, tudo bem? Tô dormindo, Eu tava no outro estúdio, só que tava vazio, eu tava procurando o estúdio, tava rodando os estúdios. Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Muito bem-vindos aqui, mais uma vez, um prazer estar com vocês, mais um encontro, mais uma chance da gente continuar batendo papo, continuar conversando aí sobre temas importantes para te ajudar na segunda fase. A partir da semana que vem, a gente ingressa efetivamente no nosso preparatório de segunda fase oficialmente, né? Quando a gente começa a ter as aulas já com temas pré-definidos, aulas com temas específicos, já dentro de uma grade de programação, enfim, a gente já começa o nosso projeto integralmente a partir da próxima semana. Mas hoje a gente ainda está aqui naquele bate-papo. Foram duas aulas, né, a anterior e essa, são duas aulas abertas, né, para que você possa, enfim, de alguma forma, se eu puder colaborar em alguma coisa no seu aprendizado, já está ótimo, já está valendo para mim. E é uma forma da gente começar a bater um papo, começar a te preparar, te aquecer, te trazer para cá, para o nosso projeto, para a gente poder iniciar a partir de semana que vem. Bom, separei outros temas hoje importantes também para a gente conversar, outros temas que têm sua relevância, que têm sua importância, que merecem atenção. Estou com o chat aberto aqui mais uma vez, estou aqui acompanhando, estou só aguardando vocês, esperando o pessoal começar a interagir para a gente poder começar a bater um papo, tá? Qualquer coisa, por favor, coloquem aqui as dúvidas, coloquem as questões, para a gente poder ver que a Rose já está aqui dentro, já está aqui na conversa, já começou o pessoal a falar, Fabiola, legal? Então, gente, é isso, tá? Estamos aqui, vamos começar a bater um papo sobre mais algumas teses, mais alguns pontos importantes. Olha só, queria falar um pouquinho com você também sobre questões relacionadas a aspectos gerais, aspectos que a gente pode vir a ser cobrado em prova, em relação aos crimes contra a honra. Isso é importante também, é um outro tema que volta e meia acaba sendo cobrado, a gente acaba enfrentando uma situação dessas numa prova de concurso, no caso da OAB, né? E eu queria conversar com você sobre esses crimes contra a honra, até para você saber como separar. Você viu que isso veio na primeira fase, apareceu a questão, muita gente queria anular a questão, mas a questão era uma questão bem razoável, não via ali motivo para anulação. Alguns cursos levantaram a hipótese de talvez anular aquela questão, por envolver honra objetiva, honra subjetiva. Eu já vejo isso de uma forma um pouco mais reservada, não via ali um problema que você pudesse... Claro, a gente pode sempre forçar um pouco, né? Mas eu não vi ali, de uma forma bem razoável, um motivo para anulação. Mas, de qualquer forma, veio na primeira fase, pode vir na segunda de alguma forma um pouco mais abrangente, enfim, de alguma maneira um pouco mais importante. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas regras gerais dos crimes contra a honra. E aí vamos ver como é que o tempo vai, de acordo com as dúvidas, conforme as pessoas forem colocando. A gente pode pegar até outros temas também. A ideia não é esgotar, mas é pegar aqueles pontos mais relevantes dentro de cada assunto. Tudo bem?
Então vamos lá, olha só. Toda vez que você falar em crimes contra a honra, a primeira coisa que eu quero de você é que você consiga diferenciar as espécies de honra que existem. Veja, a honra é uma coisa só, eu concordo. A minha honra é a minha honra e acabou. Mas para efeitos de estudo, a gente divide a honra em honra objetiva e honra subjetiva. Tudo bem? Para efeitos de estudo, a gente separa, a gente divide a honra em honra objetiva e honra subjetiva. Qual é a diferença de uma para outra? Pensa assim, ó. A honra objetiva começa com a letra O, de outros. É a minha honra para os outros. É o que os outros pensam de mim. Aquilo que você pensa de mim, por exemplo, você que está me assistindo, é a minha honra objetiva, é a minha honra para os outros, é a minha honra para fora. Agora, a honra subjetiva, ela já começa com S de sujeito. É a honra em relação ao próprio sujeito, é aquilo que ele pensa dele mesmo. A honra subjetiva, então, ela seria uma honra para dentro. Então, por exemplo, o que você que está me assistindo pensa de mim, você, Rose, que está aqui comentando no grupo, você, Fabiola, o que vocês pensam de mim é a minha honra objetiva. Agora, o que eu penso quando eu olho no espelho, o que eu penso de mim é a minha honra subjetiva, tá legal? Essa é a diferença, esse é o aspecto que a gente vai usar para raciocinar essas questões. E veja, os crimes contra a honra, basicamente, você trabalha com três. Você tem a calúnia, você tem a difamação e você tem a injúria. Respectivamente, calúnia 138 do Código Penal, difamação 139 do Código Penal, injúria 140 do Código Penal. 138, 139 e 140. Tudo bem? Veja, é bem verdade que uma calúnia ofende a honra objetiva e subjetiva, que uma difamação ofende a honra objetiva e subjetiva, e que uma injúria ofende uma honra objetiva e subjetiva, como muitos doutrinadores vão falar. Mas tem sempre uma que é mais atingida, tem sempre uma que é mais violada, tem sempre uma que sofre um ferimento um pouco maior. Então, cada um desses crimes vai atingir uma delas com mais força do que a outra. Percebeu? Tem sempre uma que é mais atingida, que é atingida com mais impacto, é atingida com mais força. Por exemplo, a calúnia e a difamação, elas mexem muito mais com aquilo que os outros vão pensar de mim do que com aquilo que eu penso de mim mesmo. Já a injúria não. A injúria mexe muito mais com aquilo que eu penso de mim do que com aquilo que você pensa. Percebeu? Então, a honra objetiva, ela é muito mais atingida pelos crimes de calúnia e difamação. E a honra subjetiva é muito mais atingida pelo crime de injúria. Aí muita gente vira para mim e fala assim, Léo, tá bom, legal, mas isso é muito burocrático, né? Isso é muito abstrato, é muito aberto, isso é algo ainda muito, digamos, simples, né? Porque o que acontece? A gente está falando aqui de uma situação que, se você parar para pensar, veja, você tem 3 crimes. Desses 3 crimes, 2 atingem mais a honra objetiva, 1 atinge mais a honra subjetiva. Tá legal? Agora, a questão é, o que isso tem de útil? O que isso tem de prático na minha prova? O que isso vai influenciar na minha vida efetivamente? Sabe o que influencia? Que se a calúnia e a difamação têm uma relação maior com a honra objetiva, o que os outros pensam de mim, então ela consuma quando chega ao conhecimento de um terceiro. Se o problema da calúnia e da difamação é o que os outros vão pensar de mim, então é quando chega ao conhecimento de uma terceira pessoa que isso vai consumar. Percebeu? Porque aí atingiu o quê? Um terceiro. Agora, a injúria não. A injúria não é o que eu penso de mim mesmo, então não precisa chegar ao seu conhecimento. Não precisa chegar ao conhecimento dele, ao conhecimento dela. Veja, quando eu fico sabendo já está consumado, automaticamente. Então, essa pequena informação aqui, simples, simplória, já serve para me dar um momento consumativo desses crimes. Já mostra automaticamente para mim que a calúnia e a difamação consumam ao chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa, ao passo que a injúria consuma ao chegar ao conhecimento da própria vítima. Tudo bem? Legal.
O que mais que eu posso falar de importante aqui, além desse momento consumativo? Eu posso falar do elemento subjetivo. Qual é o elemento subjetivo nos crimes contra a honra? Resposta: dolo. Só existe dolo nesses casos. Só dolosos. Não existe uma calúnia, uma difamação, uma injúria culposa, praticada por inobservância de um dever de cuidado. Eu fiquei desatento, sem querer te xinguei. Não existe isso. Esses crimes têm que ter a intenção, tem que ter o dolo, tem que ter a finalidade. É por isso que se você fala uma palavra ofensiva para uma pessoa, mas você fala essa palavra ofensiva, mas entre vocês isso é algo carinhoso, é um jeito de vocês se comunicarem, não existe qualquer intenção de ofender a honra, não existe qualquer situação de crime contra a honra. Percebeu? Veja, muitas vezes, como é que os homens se cumprimentam? Isso é coisa mais masculina do que feminina, né? Como é que os homens geralmente se cumprimentam? Geralmente eles se cumprimentam com xingamento. Fala seu isso, fala seu aquilo, e aí seu aquilo outro. Percebeu? Você tem, assim, umas palavras ofensivas que geralmente, fora do contexto, se você recortasse só as palavras e colocasse para alguém ver, ia falar, poxa, tá xingando o outro. Mas veja, é um jeito carinhoso entre aquelas pessoas de se comunicarem, uma forma como elas conversam normalmente. Então, não existe dolo, não existe intenção, não há crime contra a honra. Percebeu? Importante saber isso aí. Outra coisa importante é o seguinte, eu vou começar a detalhar os 3 crimes. Vou te mostrar a diferença de uma calúnia, uma difamação e uma injúria. Mas eu já queria de cara, falar de uma modalidade, uma espécie de injúria. Olha, você não vai dividir os 3? Depois. Primeiro eu quero entrar direto na injúria para falar de uma modalidade da injúria que muitas vezes confunde as pessoas. Olha só, o que acontece? A injúria, ela tem um parágrafo 3º, que é uma injúria que a gente chama de injúria qualificada pelo preconceito. Vamos lá, eu sei que eu ainda vou falar dos 3, mas eu posso adiantar para você que a injúria é uma opinião ofensiva. Tá legal? Eu emito alguma opinião ofensiva em relação a você. Isso é uma injúria. Ocorre que, às vezes, essa opinião ofensiva, ela pode vir com uma carga de preconceito. Ela pode vir com um preconceito enraizado. Se a minha opinião ofensiva vier com um preconceito enraizado, ela não será uma simples injúria. Ela será uma injúria qualificada pelo preconceito. Por exemplo, se você pegar o texto do artigo 140, você encontra o seguinte: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então, é uma opinião ofensiva. Pode ser verdade, pode ser mentira, que tem crime do mesmo jeito. Uma opinião ofensiva, verdadeira ou mentirosa, tem crime. Tá legal? Isso é injúria. Aí eu chego no 140, parágrafo 3º, e falo assim, ó. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a situação é mais grave. O que seria uma injúria do 140 caput, que você trabalha ali com uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, ela pula para uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Viu como é que é uma situação mais gravosa? Mudou a escala penal? Não é fração aumentando, causa de aumento, majorante, não. É escala nova, mínima e máxima, mudou a mínima e máxima. É uma qualificadora. Injúria qualificada pelo preconceito, tá legal? Raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Você está vendo aqui alguma coisa relacionada a gênero? Homofobia? Não. Então não entra. Se você praticar uma injúria, ofender uma pessoa por questões homofóbicas, não entra aqui na injúria qualificada do 140, parágrafo 3º, porque ele falou em raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Ele não colocou a questão de gênero aqui. Cuidado, porque eu já vi pegadinha trazendo para você a questão de gênero para o 140, parágrafo 3º. Imagine, por exemplo, uma peça mesmo, em que você tem uma pessoa que praticou uma injúria, só que ela utilizou elementos homofóbicos e aí ela foi processada pelo 140, parágrafo 3º. Você já sabe qual é a sua tese de defesa. A analogia em malam partem. Uma analogia, aumento de lei, né, que prejudica você.
Na verdade, se não tem a questão do gênero, você não pode qualificar a injúria pelo gênero. Você pode qualificar por raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Nada além disso. Qualquer coisa além disso será uma analogia prejudicial e você não vai poder fazer. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. A diferença então, eu tenho essa injúria qualificada pelo preconceito. Veja, é uma opinião ofensiva, que envolve elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Tá legal? Essa é a injúria qualificada pelo preconceito. Léo, eu sempre ouvi como injúria racial. Veja, a gente chama de injúria racial porque geralmente é relativo à raça. Mas não chama de injúria racial, chama de injúria qualificada pelo preconceito. Por quê? Porque pode ser pela raça, uma injúria racial, pode, mas pode ser pela cor, pela etnia, pode ser pela religião, pode ser pela origem, pela condição de pessoa idosa, pela condição de pessoa portadora de deficiência. Então, na verdade, ela não é uma injúria racial. A injúria racial é uma espécie do gênero injúria qualificada pelo preconceito. Tudo bem? O importante é saber que você está diante aqui do nosso artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, uma injúria preconceituosa. Tudo bem? Ah, Léo, mas se você ainda não entrou na distinção entre os três, por que você já está batendo nessa tecla de uma das modalidades da injúria? Porque é muito comum você encontrar em prova a pessoa tentando confundir a injúria com o crime de racismo. Você tem aqui uma distinção entre a injúria qualificada pelo preconceito e o crime de racismo. Racismo não é injúria, não é 140, parágrafo 3º do Código Penal. Racismo é a Lei 7716 de 89. Tá legal? 7716 de 89. Vamos lá. Qual é a diferença quando eu falo, por exemplo, de uma situação de injúria qualificada pelo preconceito e quando eu falo de uma situação de racismo? Veja, a questão do racismo especificamente não é uma ofensa como é a injúria. O racismo já é uma discriminação ou preconceito que agora, de alguma forma, envolve uma segregação de direitos. O que eu tenho aqui, quando eu falo, por exemplo, em algum aspecto relacionado a racismo, eu não estou tratando de ofensa. Muita gente, aliás, confunde e fala, ele me ofendeu, ele me xingou, por exemplo, de macaco, caiu na minha prova da polícia. Minha prova da polícia cobrou exatamente isso. Ela falou o seguinte, não, porque a menina chegou e chama outra de macaca. Veja, você tem aí um crime de racismo? Não, você não está segregando direitos, você não está afastando, separando aquela pessoa. Você simplesmente está tratando de aspectos que envolvam uma ofensa. Se for uma ofensa, é injúria. Se for uma segregação de direitos, é um racismo. Agora, veja, será que o racismo envolve tudo que eu tenho aqui? Raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa, condição de pessoa portadora de deficiência? Não, porque a lei de racismo fala discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, aqui é uma situação de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Veja, o que você encontra como problema numa prova, por exemplo? Eu estou vendo que ninguém está falando nada aqui no chat, então o pessoal deve estar mais tranquilo, mas qualquer coisa, coloca aqui, tá legal?
Olha só, o que você encontra muitas vezes? Você tem a questão da raça e da cor, tanto na injúria qualificada pelo preconceito, quanto na questão do racismo. Então isso acaba esbarrando nos dois. Aí como é que você faz para separar entre a injúria e separar entre o racismo? É exatamente o que eu falei. Quando você estiver diante de uma injúria qualificada pelo preconceito, você tem uma ofensa de natureza preconceituosa. É uma ofensa de natureza preconceituosa. Quando você estiver diante de um racismo, você tem uma segregação de direitos. Não vai entrar no mesmo meio de transporte que eu, não vai entrar no mesmo elevador que eu, não vai para a faculdade, não vai para o curso que eu vou, não vai entrar na mesma pensão, estalagem, não vai entrar na mesma casa de massagem, termas, por incrível que pareça, isso está previsto na lei. Você não vai ter acesso ao cargo público, não vai ter acesso, por exemplo, a um emprego em empresa privada, ou se tiver, vai ter diferenças em relação a salários, equipamentos de proteção. Eu vou te negar a servir, atender, receber cliente ou comprador em estabelecimento comercial. Veja, é tudo um afastamento, é uma segregação. Eu disse a você que a minha prova da polícia caiu uma questão em que a pessoa chama outra de macaco. Veja, chamar a pessoa de macaco é uma ofensa. É uma ofensa preconceituosa. Isso é uma injúria qualificada pelo preconceito. Agora, você que é negro, por exemplo, não assiste minha aula. Mudou tudo, mudou tudo. Aí não é uma ofensa. Percebeu? Agora é uma segregação de direitos. Agora é um afastamento. É separar você dos demais. É outra coisa totalmente distinta, totalmente diferente, que você, no caso, vai considerar como racismo. Então, já fica com isso na cabeça. Se você se deparar dentro aqui dessa questão de honra, de alguma situação em que alguém ofenda com aspectos raciais, já fica atento para não confundir a injúria qualificada pelo preconceito com o crime de racismo. Toma cuidado já para não confundir, para não misturar essas questões, tudo bem? Se você notar uma segregação de direitos, um afastamento da pessoa, você leva para o racismo. Se não tiver segregação de direitos, afastamento, se for apenas uma situação de ofensa mesmo, aí você leva para a injúria qualificada pelo preconceito, tá legal? Eu vou sair da frente para quem quiser dar o print, quem quiser registrar essa informação, de repente você quer registrar esse quadro, quer deixar isso salvo aí no seu caderno, pode ser que você precise, você já tem a informação para guardar, tá legal? De qualquer forma, eu agora vou apagar esse quadro e vou prosseguir para que a gente possa continuar e trazer o tema que eu realmente queria trazer para você desde o início, que é a discussão dos pontos relacionados à calúnia, difamação e injúria. Tudo bem? Então vamos lá, vou apagar para a gente poder seguir adiante. Como é que eu faço para diferenciar uma calúnia de uma difamação, de uma injúria? Como é que a gente separa esses crimes? E veja, isso pode ser importante tanto na resolução de uma questão discursiva agora da segunda fase, como pode ser importante na realização de uma peça. Você não pode esquecer que você tem uma peça processual para fazer também agora na sua prova de segunda fase. E uma das peças que pode cair, até porque não caiu nos últimos exames, é uma queixa-crime. Percebeu? Veja, lembra que eu botei aqui uma injúria qualificada pelo preconceito? Ela é de ação penal pública condicionada à representação. Agora, o racismo é de ação penal pública incondicionada. Então, nenhuma delas é ação privada. A injúria qualificada pelo preconceito, ação penal pública condicionada à representação, e racismo, ação penal pública incondicionada. Você vê que as duas são públicas, então é o Ministério Público que oferece uma petição inicial chamada denúncia, em ambos os casos. O MP oferece denúncia. A diferença é que no racismo, o MP oferece denúncia sem depender de nenhuma condição, porque ela é pública incondicionada. Na injúria qualificada pelo preconceito, o MP oferece denúncia, porém somente depois de receber a representação da vítima, uma espécie de pedido/autorização, que é uma condição específica de procedibilidade da ação penal. Mas você vê que em ambos os casos é público. Incondicionado ou condicionado à representação é público. Agora, tirando essa questão, a calúnia como regra, a difamação como regra, a injúria como regra, as três são crimes de ação penal privada. E se é privada, não é o MP que oferece denúncia, é o querelante que oferece uma queixa. Tudo bem, através de um advogado que tem que ter uma procuração com poderes
especiais na forma do artigo 43 do Código de Processo Penal. Então, olha só, estou falando com você sobre a diferença dos crimes para você aprender a resolver uma questão discursiva. O que impede você de encontrar um caso em que alguém tenha praticado uma calúnia, uma difamação ou uma injúria, e aí a vítima, se sentindo ofendida, tenha te procurado para tomar as medidas cabíveis? E aí? Percebeu? Vai ser uma peça, e nessa peça você vai trabalhar com o quê? Queixa-crime. Que é você, advogado, com aquela procuração com poderes especiais, você vai ingressar com uma queixa-crime, vai oferecer uma petição inicial por aquele crime de ação penal privada. Percebeu a situação? Então, pode tanto funcionar para a questão, quanto funcionar para uma peça. Tá legal? Então vamos lá. Olha só, qual é a diferença afinal? Porque isso é que vai importar no final das contas. A diferença da calúnia para a difamação, para a injúria. Calúnia é 138 do Código Penal. Difamação, 139 do Código Penal. Injúria, 140 do Código Penal. Como regra, todos aqui trabalharão como crimes de ação penal privada. Tá legal? Olha só, eu vou colocar 3 características aqui para você. A calúnia é um fato, a difamação é um fato, a injúria é uma opinião. Agora, a calúnia é um fato definido como crime, a difamação é um fato desabonador, ou seja, ofensivo à reputação, né? Ofensivo à reputação. E a injúria é uma opinião também ofensiva. Só que na calúnia, esse fato definido como crime tem que ser falso. Na difamação, esse fato desabonador, esse fato ofensivo à reputação, ele pode ser falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro. E na injúria, essa opinião ofensiva também. Ela pode ser falsa ou verdadeira. Quando você trabalha com essas 3 características, você consegue delimitar a distinção entre os crimes. Se você conseguir atentar para esses 3 detalhes, fato definido como crime que tem que ser falso, fato desabonador, ofensivo à reputação, que pode ser falso ou verdadeiro, e opinião ofensiva, que pode ser falsa ou verdadeira. Se você conseguir atentar para isso, você está com 90% do caminho já atravessado. Por quê? Porque você não consegue confundir, na verdade, os crimes. Quer ver um exemplo? Olha só. Eu já poderia colocar uma linha divisória exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Sabe por quê? Porque, olha só, a calúnia é um fato, a difamação é um fato, mas a injúria é uma opinião. Isso já separa os dois desse. Qual é a diferença de um fato para uma opinião? Preste atenção. Toda vez que eu falar para você em fato, eu estou falando de um acontecimento. O fato ele tem tempo, causa, modo, lugar. O fato traz toda uma carga de informações por trás. Ele traz toda uma carga, elementos que você vem com informações precisas. Veja, muita gente erra em prova e isso erra toda hora. Quando a pessoa chega e fala assim: João chegou até a janela do seu escritório e gritou sobre seu desafeto Tício. Tício é ladrão! Aí ele pergunta, qual o crime que praticou? Aí todo mundo, calúnia. Por quê? Porque ladrão é crime. Ou então, Tício é traficante. Aí todo mundo de novo, calúnia. Por quê? Porque tráfico é crime. Para com isso. Não olha assim, olha assim. Veja, pode ter falado ladrão, que é um crime, traficante, que é um crime. Mas veja, a questão não é essa. A questão é, isso foi um fato? Não, isso foi uma opinião. Nos 2 casos foi injúria. A gente marca errado a calúnia. Nos 2 casos foi injúria. Presta atenção. O que eu tenho aqui é, você é ladrão. Beleza, é minha opinião. Você é traficante. Beleza, é minha opinião. Agora, você é ladrão por quê? Porque você roubou ontem às 2 horas da tarde, usando uma arma de fogo do tipo pistola, um veículo modelo tal, marca tal, na rua tal, tal hora. Viu a diferença? Agora é um fato, agora é um contexto, é um acontecimento. Então, grava isso na sua cabeça. Toda vez
toda vez que você quiser falar em calúnia ou em difamação, você precisa pensar num fato. E se você está pensando num fato, você está pensando numa situação que envolve tempo, causa, modo, lugar, tem todo um contexto, tem todo um histórico, toda uma gama de informações que tem que aparecer juntas para que você consiga marcar no caso concreto. Fica atento a isso, tá legal? Fica atento, toma cuidado. Cuidado, não atropela, isso é muito importante. Tudo bem? Agora, injúria não. Na injúria não tem fato, não tem história. Na injúria é o seguinte, você é isso, você é aquilo, seu isso, seu aquilo, seu aquilo outro. Isso é uma injúria, é uma opinião. Tá legal? Já separei dois lados daquele, tá? Os dois de um lado e esse do outro. Agora veja, a calúnia é um fato especificamente definido como crime. Não é qualquer fato, é um fato definido como crime especificamente. Aquilo tem que ser visto como um crime. Aí você pega, por exemplo, situações como a da primeira fase da OAB. Vamos lá. O que é uma infração penal? Infração penal é tudo de errado que alguém pode fazer no Brasil. É tudo de ruim que alguém pode fazer por aqui. E a infração penal, na verdade, ela se divide em duas espécies. Ela pode ser um crime, que é a mesma coisa no Brasil que delito. E ela também pode ser o quê? Uma contravenção penal. Então, infração penal no Brasil é crime ou delito, que é a mesma coisa, são sinônimos, e é contravenção penal. Tá legal? O que é uma calúnia? Uma calúnia é caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Esse é o texto do 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então veja, esse fato, essa história, esse contexto, essa gama de informações, isso tem que ser definido como crime. Aí o sujeito imputa ao outro um fato definido como contravenção. Será que pode ser? Não. Não, por quê? Porque tem que ser definido como crime, ou seja, tem que ser um crime ou delito. A calúnia, ela só envolve o crime ou delito. Ela não envolve a contravenção. Aí você fala assim, Léo, mas contravenção, crime ou delito, é tudo a mesma coisa, é tudo infração penal, no final das contas dá no mesmo, que diferença que faz ser crime ou contravenção, sabe? Não vai mudar nada na minha vida. Veja, pode até ser tudo infração penal, mas não é a mesma coisa. Tanto que eu tenho duas espécies diferentes, cada uma com as suas particularidades. Senão eu teria uma só, eu chamaria tudo de crime. Percebeu? Então veja, toda vez que a lei não fala e eu decido ampliar, por exemplo, eu quero pegar uma situação em que você imputa falsamente a alguém um fato definido como contravenção e quero jogar dentro da calúnia. Quero jogar dentro da calúnia. O que eu estou fazendo? Eu estou ampliando a lei. A lei não falou isso aqui? Então, definido como crime. Aí eu boto, crime ou contravenção, dá no mesmo, é tudo igual. Qual é a diferença de crime para contravenção? É tudo coisa errada mesmo. Sou eu que estou fazendo isso, não estou? Não sou eu que estou escrevendo esse ou contravenção ali? Não sou eu que estou tentando levar a contravenção lá para dentro? Sou. Quando eu faço isso, eu estou fazendo um processo integrativo chamado analogia. Analogia é exatamente um processo integrativo em que a lei fala A e eu decido transformar em AB. Eu aumento a lei, não foi a lei que me mandou seguir. Eu que aumentei por vontade própria, para pegar casos semelhantes. A lei falava crime. Se ela falasse definido como crime ou qualquer outra infração, beleza. Mas não, ela só fala definido como crime. Então eu não posso botar contravenção aqui. Se eu boto, eu estou fazendo aquela famosa analogia. Toda vez que a lei fala uma coisa e eu amplio por vontade própria para pegar casos semelhantes, eu estou fazendo a analogia. E a pergunta é, eu posso fazer analogia em direito penal? Resposta, não sei. A resposta sim e a resposta não estão erradas. A resposta correta é depende. Tem que ver se essa analogia é aquela que a gente chama de analogia in bonam partem. Uma analogia in bonam partem é aquela que é boa, por isso bonam partem, né? Boa para o réu, ou se ela é uma analogia em malam partem, que é aquela que é ruim para o réu. Bonam é boa, malam é ruim. Se a analogia for boa para o réu, em bonam partem, eu posso fazer.
posso fazer, tranquilo, problema nenhum. Agora, se ela for ruim para o réu, aí me desculpa, eu não posso fazer porque ela viola o princípio da legalidade, esculpido lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição e também no artigo 1º do Código Penal. Tanto o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, quanto o artigo 1º do Código Penal vão falar que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, só muda a forma de escrever. Num ele coloca uma frase única, na outra ele bota ponto e continua. Mas é a mesma coisa, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então não posso fazer em Malam Partem. Vem cá, isso aqui é bom para o réu, inserir esse ou contravenção? Não. Porque hoje eu respondo por calúnia se eu imputar a você um fato definido como crime que seja falso. Aí com essa minha inserção, eu vou responder por calúnia quando eu imputar a você um fato definido como crime, definido como contravenção que seja falso. Eu estou aumentando o âmbito de abraço da lei, o âmbito de incidência da lei. Então desculpa, mas isso aqui não pode entrar. É analogia em Malam Partem, é só definido como crime. É só definido como crime. Mas olha só, um fato definido como contravenção, será que não é uma coisa desabonadora? Não pega mal? Não fica feio? Não ofende a reputação? Ofende. Então você consegue alternativamente jogar para onde? Para difamação. Percebeu? Se eu imputo um fato definido como crime e ele é falso, a gente está diante de uma calúnia. Se eu imputo um fato definido como contravenção, aí sendo falso, sendo verdadeiro, não vai fazer a menor diferença. Eu estarei diante agora de uma difamação. Essa é a grande diferença, esse é o grande ponto que a gente usa de distinção para separar esses aspectos. Tá legal? Tranquilo? Legal? Então olha só. Bom, calúnia, difamação, injúria. Já vimos aqui a distinção, pelo menos em relação à calúnia, tem que ser um fato, tem que ter tempo, causa, modo, lugar, tem que ter um contexto, um acontecimento, tem que ser definido como crime, eu não posso inserir outros elementos de infração penal, senão eu estaria diante de uma analogia em Malam Partem, violando a legalidade estrita, e tem que ser mentira, tem que ser falso. Isso aqui é um fato definido como crime, tem que ser falso, se for verdadeiro não tem calúnia. Não tem calúnia, tá legal? Acabei de receber uma visita ilustre aqui. Vem cá, chega aqui. A visita ilustre que chegou aqui. Fala, galera, Opa! Tudo bem? Estão com o melhor professor de penal e processo penal. Aí, tá Estão vendo? muito bem servidos, viu? Quem vai fazer a segunda fase? Peraí, tem que... Quem vai fazer a segunda fase está perfeito do lado desse cara, tá ok? Forte abraço pra vocês, uma ótima preparação e ó, aqui ó, selo de qualidade, tá? Tchau. Valeu. E quem vai fazer o trabalho já sabe, o melhor cara é esse aqui. Tá legal? Agora tem que acertar o jabá depois, né? Gente, então vejam. Perceberam isso aqui? Deixa eu ver, tem uma pergunta da Rose. Bom, vamos lá. Léo, não sei se é oportuna a pergunta, mas gostaria de saber, conforme o exemplo que você citou, no caso de crime de homofobia, se cai numa peça falando que entra no 140 parágrafo 3º, como ficaria então a peça, ou melhor, a resposta? Veja, exatamente isso. Olha o que você vai fazer. É exatamente o que a gente acabou de falar. Se ele coloca, num caso de injúria que tenha elementos homofóbicos, ele coloca o sujeito, por exemplo, numa injúria do 140 parágrafo 3º, o que você vai falar? O 140 parágrafo 3º não fez essa previsão. O 140 parágrafo 3º falou raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Ele não fez previsão de elementos de gênero. Ele não fez. Se ele não fez previsão de elementos de gênero, eu não posso inserir, porque é como se eu estivesse falando raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou condição de pessoa portadora de deficiência ou homofobia. Sou eu que estou aumentando a lei. Olha eu fazendo o quê? Analogia em Malam Partem. Percebeu? É exatamente o mesmo raciocínio. Então, se ele coloca no 140 parágrafo 3º, a sua briga vai ser justamente para reverter, para mostrar que isso é uma analogia em Malam Partem. Por ser uma analogia em Malam Partem, não pode ser feita, viola o princípio da legalidade, previsto tanto na Constituição quanto no Código Penal, e aí, por conta disso, você precisa desclassificar para um 140 caput, uma injúria simples, percebeu? Aí você vai ter que avaliar qual é a peça, se é uma apelação, o que você tem no caso concreto, dependendo do momento processual em que você se encontre. Mas a tese defensiva é a ocorrência de uma analogia em Malam Partem.
ou seja, uma violação ao princípio da legalidade. E aí isso pode dar ensejo, inclusive, por exemplo, a recurso extraordinário por uma questão de violação da Constituição. Você tem várias peças que podem surgir dependendo do momento em que isso aconteça. Tá legal? Show! Então já sabemos o que é uma calúnia, é um fato definido como crime e tem que ser mentira. Se for verdade, não tem problema nenhum. Olha, você estava ontem armado, atirando nas pessoas aqui na rua, em frente ao curso. Se você estava mesmo, o que tem de errado nisso? Eu estou fazendo um serviço à sociedade, não é verdade? Então, tem que ser mentira, isso tem que ser uma história, tem que ser algo que não seja realidade, para que aí sim eu tenha uma calúnia. Por exemplo, você estava assistindo minha aula ontem, eu sei disso, e eu conto esse fato dizendo que você estava fazendo outra coisa, que é mentira e que é definido como crime. Eu estou te caluniando, eu estou ofendendo a sua honra. Tá legal? Só toma cuidado com uma coisa. Não confunda a calúnia do 138, crime contra a honra, com a denunciação caluniosa do 339, que é um crime contra a administração da justiça. São coisas totalmente diferentes. A denunciação caluniosa do 339 não é mais um crime contra a honra, é um crime contra a administração da justiça. Já será uma situação agora totalmente distinta. Por quê? Porque agora você vai dar causa à instauração de algum desses 5 procedimentos que eu vou falar. Você vai dar causa à instauração de uma investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime ou até uma contravenção. Crime está previsto lá no caput, contravenção no parágrafo 2º, de que o sabe inocente. Percebeu? Dar causa à instauração de uma investigação policial, um processo judicial, uma investigação administrativa, um inquérito civil ou uma ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime. Denunciação caluniosa do 339 caput. Imputando-lhe contravenção, denunciação caluniosa do 339 parágrafo 2º. Mas em ambos os casos, de que o sabe inocente, você sabe que a pessoa é inocente, você tem certeza que a pessoa é inocente, você agiu com dolo direto, não é nem o eventual eu deveria saber. Se ele colocou sabe, é dolo direto. Lembra disso? Quando ele coloca o agente deveria saber, dolo eventual. O agente sabe, dolo direto. Tá legal? Então cuidado com isso. Se eu ofendo a sua honra, imputando-lhe um fato definido como crime que é falso, eu estou te caluniando, crime contra a honra. Mas se isso chega ao conhecimento da autoridade e ela instaura, por exemplo, uma investigação policial, ela instaura, por exemplo, um inquérito policial contra você, agora é pior ainda. Por quê? Porque eu não estou só ofendendo a tua honra, eu estou dando causa à instauração de uma investigação policial contra você, imputando-lhe um crime que eu tenho certeza, dolo direto, que você é inocente. Denunciação caluniosa é muito mais sério, é um crime contra a administração da justiça. Ariel, mas se por acaso ele acha que o sujeito é responsável e acaba dando causa à instauração, depois descobre que o sujeito é inocente, não tem denunciação caluniosa. Por quê? Porque eu tenho que saber que você é inocente. Dolo direto, eu tenho que ter certeza. Agora, se eu digo a você que eu não sei, eu achei até que fosse você, veja, não há denunciação caluniosa para mim. Porque senão ninguém nunca mais contaria nada à polícia, né? Eu ia ficar sempre com medo, não vai que ele, de repente, não é ele, aí eu vou responder. Não, eu só vou responder se eu tiver certeza que não foi você e mesmo assim der causa a isso, tá legal? Volta pra cá, já sabemos o que é uma calúnia. Como é que eu diferencio da difamação? Moleza, na difamação eu continuo tendo um fato. Continua sendo uma história, tem tempo, causa, modo, lugar, é todo um acontecimento, um contexto, só que a diferença é que não é definido como crime. Agora é algo ofensivo à reputação, é algo desabonador. Pode ser uma contravenção? Pode, porque a contravenção é algo desabonador, é algo ofensivo à reputação. Mas não precisa ser uma contravenção, é só uma possibilidade de jogar contravenção para cá só para não ficar atípico. Percebeu? Você viu isso na primeira fase, né? Mas o importante é uma situação que de alguma forma mancha a tua imagem. Veja, eu não vou falar que eu vi você ontem, 10 horas, naquele local, naquele horário, fazendo isso, fazendo... Não, eu não faço isso. Que seja um crime, né? E que seja mentira. Eu agora falo que vi você ontem, mesma coisa, às 2 horas, naquele local, naquele horário, naquela circunstância, mas agora eu não falo que eu vi você praticando um crime específico e seja mentira. Eu falo que eu vi você fazendo alguma outra coisa, que pode ser verdade agora. Você podia estar fazendo. Esse crime aqui é para pegar o fofoqueiro, porque pode ser verdade ou mentira. Você podia, inclusive, estar fazendo. Mas quando eu imputo esse fato desabonador a você, eu estou manchando a sua honra. Percebeu?
Estão manchando a sua honra. Imagine que você seja uma pessoa extremamente religiosa. Aquela pessoa muito religiosa passa uma imagem de um sujeito muito religioso, que segue os dogmas e tudo. Só que aí você tem uma relação homossexual. Tem algo de errado nisso? Não, só que você não quer expor para a sociedade. Porque você segue lá uma linha, é conhecido por uma questão religiosa, aí você não quer que isso seja exposto para não estragar a imagem que você construiu. Aí o que eu faço? Eu imputo esse fato desabonador a você. Eu digo que eu te vi ontem naquele local, naquela hora, não sei o que, com aquela outra pessoa, numa relação homossexual e tudo. Veja, você podia estar lá, podia ser verdadeiro. Podia ser verdadeiro. Mas veja, no teu contexto, que quer manter uma imagem específica, é desabonador. Por quê? Porque eu estou contando algo que vai de encontro à imagem que você constrói. Então é um fato desabonador e pode ser verdadeiro. Estou te difamando. Viu como é que é fácil? É muito fácil. Só que esse aqui pega o fofoqueiro. Assim como a injúria, né? Porque também pode ser falso ou verdadeiro. Então, o teu cuidado é sempre esse. O cuidado é sempre seguir nessa linha. Sempre atentar para esse aspecto. É um fato definido como crime, é mentira? Calúnia. É um fato desabonador, ofensivo à reputação, verdade ou mentira? É difamação. Agora, injúria não. Injúria não tem fato nenhum, não tem história nenhuma. Injúria eu falo, é isso, é aquilo, é aquilo outro. A injúria é uma opinião. Mas veja, se eu te chamar de linda, eu estou te injuriando? Não, eu estou te elogiando. Então tem que ser o quê? Uma opinião ofensiva. Tem que ser algo ofensivo. Eu te xingo, percebeu? Aí sim, uma opinião ofensiva. E pode ser verdade ou mentira que tem crime do mesmo jeito. Então, de novo, não fala mal dos outros. Não dê opiniões ruins, guarde para você. Porque você vai estar, provavelmente, diante de uma injúria. Vou sair da frente para você conseguir dar o print, registrar isso aqui. Mas fique atento a esses detalhes. E aí você não vai ter problemas, não vai ter dificuldades dentro da sua prova de segunda fase. Você vai conseguir perfeitamente identificar se aquilo ali é uma calúnia, se aquilo é uma difamação, se aquilo é uma injúria. E aí fica bem mais tranquilo para você conseguir responder no caso concreto. Aí você sabendo o que aconteceu, você já sabe o que você coloca, por exemplo, na questão discursiva, ou você já sabe, por exemplo, o que você coloca na tese lá da sua peça. De repente você está do lado da vítima agora, vai oferecer uma queixa-crime, aí você vai ter que narrar os fatos. Lembra? Quando você fizer a queixa-crime, não se esqueça do artigo 41 do Código de Processo Penal. Tem que narrar os fatos com todas as suas circunstâncias, tem que trazer a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Esses dois iniciais são os elementos essenciais da sua petição inicial. A gente chama de causa de pedir, essa exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e chama de partes, essa qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. São dois elementos que não podem faltar na sua petição inicial, de acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal, sob pena de inépcia, o que daria ensejo à rejeição, como vimos inclusive na outra aula que tivemos agora na semana, né? Mas enfim, quando você tiver que narrar com todos os detalhes, você vai narrar os fatos e depois vai dizer o que é isso, né? Você vai falar se é uma calúnia, se é uma difamação, se é uma injúria. Se você não souber a distinção entre eles muito bem, e a mera leitura do Código Penal não vai te ajudar com isso, né? Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Veja, isso não vai resolver o seu problema, isso não vai trazer para você a solução em relação aos crimes. O que vai trazer é, mais do que o texto da lei, saber que é um fato definido como crime que tem que ser mentira, que é um fato ofensivo à reputação desabonador que pode ser falso ou verdadeiro, que é uma opinião ofensiva que pode ser falsa ou verdadeira. Aí você fica mais tranquilo em relação a isso. Tranquilo? Léo, beleza. E se eu estiver do outro lado? E se eu não estiver eu oferecendo agora a queixa-crime? E se eu estiver defendendo? Na verdade, a pessoa que eu estou defendendo praticou uma calúnia, praticou uma difamação, praticou uma injúria. Agora, essa pessoa é que praticou o crime efetivamente. Tem alguma saída? Tem alguma tese que eu possa utilizar, por exemplo, para me livrar do problema? Tem. Vou apagar o quadro para você. Se você estiver do outro lado, você pode pensar numa tese, por exemplo, chamada de retratação. O que seria a retratação? Olha só, a retratação vai trazer para a gente
situações em que você volta atrás, você se desculpa, você de alguma forma tenta consertar aquilo que você havia falado. Onde é que está isso? 143 do Código. 143 do Código Penal traz para a gente as situações de retratação. Olha o que ele fala. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Olha só que interessante isso, quer ver? Você viu que, como regra, você está diante de uma ação penal privada. Como regra, né? Como regra, pode ter aquelas circunstâncias que modifiquem a natureza da ação penal, como aquela injúria qualificada pelo preconceito, que se torna uma ação penal pública condicionada à representação. Então há circunstâncias que alteram esse contexto. Ou um crime contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro, que vira uma ação penal pública condicionada à requisição, é a única hipótese que costuma ser cobrada em prova. Mas enfim, como regra, é a ação penal privada. Então vamos lá, você tem o autor da ação penal e você tem o réu da ação penal. Veja, o autor da ação penal, num caso de ação penal privada, será chamado de querelante. Querelante. Tá legal? O réu será chamado de querelado. Querelado. O que ele fala pra gente no 143 é o seguinte: o querelado, não é querelante, o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou difamação, fica isento de pena. O querelado. Então ele está falando desse aqui, ó. Está falando do querelado. Percebeu? O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Então, olha o que acontece com ele. Isento de pena. Olha que legal. Isenção de pena? É, isenção de pena. Mas ele tem que fazer isso antes da sentença e tem que se retratar cabalmente. Léo, por que você fez uma chave tão grande se são só 2 requisitos? É porque, na verdade, a lei traz 2, mas são 3. Vai entrar mais um aqui. A lei só fala pra gente do querelado que se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação antes da sentença, que vai ficar isento de pena. Mas presta atenção, cuidado com isso. A lei não fala no 143, tá? Isso aqui é o artigo 143. Vou botar aqui para você. Artigo 143 do Código Penal. Ele não fala. Mas veja, tem a doutrina trazendo outro requisito, que é o seguinte: o querelante não precisa aceitar. Porque se eu obrigasse o querelante a aceitar, ele não ia aceitar nunca, por questão de ego. Percebeu? Ele tem que aceitar. Então vamos lá, olha só. Primeiro, o querelado tem que fazer isso, para começar, antes de mais nada, na calúnia ou na difamação. Então você tem a calúnia, você tem a difamação e você tem a injúria. A injúria você esquece. A injúria está fora. Isso aqui só é possível na calúnia e na difamação, tá legal? Naqueles que ofendem a honra objetiva. Quando ofende a honra subjetiva, você esquece, você deixa de fora, não tem o que fazer, tá legal? É só nesses casos, é só nessas situações, é só nessas circunstâncias, tudo bem? Agora veja, tem que ser na calúnia, tem que ser na difamação, e aí você tem uma situação dessa assim que você se retrata, mas olha só, antes da sentença. Essa sentença é a sentença de primeira instância. Ele não botou sentença transitada em julgado, ele não botou sentença irrecorrível, ele não botou sentença definitiva, ele botou sentença. Então é primeira instância, tá legal? Primeira instância. Se ele botou sentença de primeira instância, ele colocou pra gente apenas a sentença de primeira instância aqui, ele está colocando que é a primeira. Então, antes da sentença
de primeira instância. O Leandro Antunes de trabalho quer dar aula, né? Porque ele já veio aqui de novo aqui falar comigo. Percebeu? Então ele apareceu novamente aqui, pedi para ele entrar, mas ele não quis entrar na câmera outra vez. Olha só, antes da sentença de primeira instância. E tem que se retratar cabalmente. O que é se retratar cabalmente? Tem que ser algo 100%, tem que ser algo verdadeiro, tem que ser algo efetivo. Não é simplesmente falar assim, eu estou aqui para me explicar por que eu fiz o que fiz. Não, negativo. A retratação não é você ficar se justificando. Tem até jurisprudência sobre isso. Retratação não é você ficar se justificando por que você falou o que falou. Isso não é retratação. Retratação é se desculpar. E para se desculpar, tem que se desculpar efetivamente, tudo bem? Então, você, antes da sentença de primeira instância, se retrata 100% verdadeiro, efetivo, de verdade, você está isento de pena. Cuidado que, apesar de a lei não falar, o querelante não precisa aceitar. Por quê? Porque se o querelante tivesse que aceitar, é o que eu disse, ele não vai aceitar nunca, não se esqueça da briga de ego, né? Você ofendeu a honra dele com uma calúnia, com uma difamação, aí você fala assim, eu queria me retratar, me desculpa. Aí ele, fala de novo. Aí você, eu queria me retratar. Agora bota um outdoor. Eu queria me retratar. Agora bota 2 outdoors. Agora coloca no Facebook. Veja, a lei até faz uma previsão. Você tem lá no parágrafo único do 143, aliás é recente isso, foi incluído por uma lei de 2015. O parágrafo único do 143 diz, nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, no caso o querelante, a retratação dar-se-á pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Ou seja, se eu fiz isso especificamente por um meio de comunicação, o querelante pode exigir que seja pelo mesmo meio de comunicação, ele pode exigir que seja feito da mesma forma. Mas esse é o único limite que a lei impõe. Do resto, ele não tem que aceitar. Senão ele vai ficar nessa de exigir cada vez mais coisas e não vai aceitar nunca. E aí não adiantou nada e isso ficou inócuo. Então é por isso que ele não precisa aceitar. Ele pode fazer a exigência de um 143 parágrafo único, desde 2015, mas ele não precisa aceitar. O importante é que o juiz diga se realmente foi cabal ou não, se foi verdadeiro ou não, se foi efetivo ou não. Vou sair da frente para você poder copiar, você poder registrar essa informação, deixar aqui a nossa questão relacionada aos crimes contra a honra, né? Agora, enfim, o que eu queria te passar nesse nosso encontro era basicamente isso. Eu queria te mostrar essas questões para você poder ficar tranquilo. É claro que não é uma aula que esgota o tema, né? Quando a gente, de alguma forma, vai esgotar o tema totalmente, a gente tem mais blocos para falar sobre isso, porque teria que falar, por exemplo, da exceção da verdade, teria ainda outros aspectos para a gente conversar, mas, de qualquer forma, é uma maneira de a gente conseguir cercar o que for possível, tudo bem? Por ser uma aula de apenas 1 hora, então, isso seria o que a gente pode considerar como pontos principais. Já me avisaram aqui que o tempo estourou, sei que eu já preciso sair. Só queria deixar para vocês que querem participar da segunda fase, pessoal que fez inscrição em penal, quer vir com a gente para a gente poder começar a trabalhar. E a partir da semana que vem, como eu falei, a gente está efetivamente já dentro da programação. Cada aula já tem um tema pré-definido, a gente já tem toda uma estratégia de estudos para você, identificação de peça, etc. A gente pode começar, você tem aí o nosso curso disponível, é um dos menores valores do mercado, para você ter uma ideia. Esse curso está disponível a R$10 de R$ 49,00, ou seja, R$ 490,00 um curso de OAB de segunda fase. É muito barato, se comparado com o mercado e se comparado, sobretudo, com o que ele tem a oferecer, porque não é o valor absoluto, é o que ele tem a oferecer. Tá? É só você acessar o nosso site, masteroab.com.br, para você poder acompanhar o que nós temos. Você aproveita lá, você vai ver que você tem segunda fase comigo em penal, você tem segunda fase com o Leandro Antunes, que esteve aqui hoje em trabalho, você tem com o professor Flecha em civil, você tem várias opções de segunda fase para a gente poder trabalhar, tem administrativo, enfim, lá com a opção de outra disciplina, mas como você está aqui, é porque você provavelmente escolheu o penal. Se você escolheu o penal, se você está trabalhando especificamente penal, veja,
é o que eu tenho a te oferecer. Dá uma olhada lá no site, você vai ver que a gente tem aulas regulares ao vivo, não tem só as minhas. Tem aula comigo, tem aula com a monitoria, tem aula com o professor, tem aula com outras questões da equipe. A equipe é grande, não é uma equipe sou apenas eu, é uma equipe com várias opções para você. Tem simulados para a gente poder corrigir, tem várias questões que podem te ajudar na sua aprovação apenas por 10 de R$ 49. Eu te aguardo, estou te esperando. Semana que vem a gente entra oficialmente a nossa preparação. Isso aqui é só uma degustação, para a gente começar a aquecer as turbinas, né? Para a gente começar a se preparar para o que vem aí. E aí eu queria deixar você agora para a gente poder, enfim, seguir adiante. Um beijo, um abraço a todos. Obrigado aí a Rose, obrigado Fabíola, obrigado a todo mundo que está participando com a gente e até uma próxima oportunidade. Prazer estar com vocês novamente. Semana que vem estou esperando vocês efetivamente no nosso curso. Tchau!